Hoje a gente tem o prazer de receber a Raquel Ronick, que é arquiteta, urbanista, livre docente, professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ela atuou como diretora de planejamento do município de São Paulo, como secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades e foi relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada. A gente também hoje tem aqui o prazer de receber a Cirene Cândido, que tem formação em gestão ambiental, é militante da economia solidária, atuante em espaços de controle social em várias políticas públicas e no movimento feminista. Raquel, Cirene, sejam bem-vindas a essa oficina, é a 8ª oficina que faz parte da etapa para a nossa conferência. Dizer que é um prazer estar aqui contigo, seja muito bem-vinda, tá? E a palavra é contigo, para que você nos fale sobre habitação e como que a gente pode seguir nessa luta, nessa resistência e nessa conquista pelos nossos direitos. Bom, gente, boa noite a todas, a todos presentes. Eu queria dizer que eu estou emocionada de estar aqui, porque parte das pessoas que estão aqui, parte de quem promoveu todo esse evento e toda essa série de oficinas, faz parte do esteio das lutas sociais e pelos direitos e pela cidadania no país. E é muito legal a gente perceber essa resistência, essa resiliência, né? Ao longo de tantas coisas, das coisas que a gente já construiu, né? E as coisas que a gente já e ainda tem pela frente. O que eu quero fazer aqui é muito mais uma oportunidade para a gente debater, e acho que vou fazer várias provocações, né? Para o nosso debate, para a nossa reflexão, e acho muito importante a gente ter esse exercício de liberdade crítica para a gente pensar a trajetória que nos levou até aqui e o que a gente tem pela frente de desafio. Então, é impossível a gente falar de moradia, de habitação, em primeiro lugar, entendendo, e isso é muito importante, e eu, quando era relatora, sempre me fazia, relatora para o direito à moradia da ONU, sempre me faziam essa pergunta, que é moradia adequada, né? Porque era relatora para o direito à moradia adequada. E o que é moradia adequada? Aí me perguntavam assim, moradia adequada tem quantos metros quadrados? É de que material moradia adequada? Né? Tem área mínima? Essas perguntas, elas são perguntas totalmente inadequadas, porque moradia adequada não é 4 paredes e um teto em cima da cabeça. A moradia adequada, e o sentido da adequação dela, deve ser entendida como uma espécie de portal por onde, a partir dela, você acessa outros direitos, que não é só apenas o direito de morar. Então, é o direito à educação, é o direito ao transporte, o direito ao meio ambiente sadio, o direito à cultura, o direito às oportunidades de trabalho e de renda, e o direito à não discriminação, e vários outros direitos no âmbito dos direitos econômicos e sociais, o direito à privacidade, né? que são absolutamente dependentes, não exatamente da característica da casa, embora, evidentemente, a gente, quando fala de adequação, a gente quer que tenha um lugar que proteja dos elementos, do frio, da chuva, que ofereça conforto, que permita que as pessoas consigam, né, ter um lugar, né, para poder descansar, para poder conviver, para poder socializar, e que isso também depende de não ser marcado por uma precariedade, então é verdade, mas tem um elemento central, e eu acho que o centro da minha fala vai muito por aí,
que a moradia não é um produto, a moradia não é uma mercadoria, ela é, na verdade, parte essencial da construção de cidade e sociedade. Quando a gente constrói, né, ao construir moradia adequada, ao produzir moradia adequada, nós estamos produzindo comunidade, nós estamos produzindo cidade. E isso é muito importante para a gente entender os desafios que a gente tem pela frente. Por quê? Porque aí, fazendo videoclipe da história que a gente tem da moradia no nosso país, a história da moradia do nosso país é marcada pelos processos de despossessão. O que são os de despossessão e de destituição? A história, a gente começa a história da relação com o nosso território a partir da ocupação e da despossessão daquelas populações e grupos que habitavam ali. A gente continua essa história a partir da escravidão, que é também um processo de despossessão, né, e de inserção absolutamente subalternizada de uma parte da população, e a gente continua essa história de uma forma muito determinante ao final da escravidão, com a introdução da propriedade privada como única forma legítima de vínculo entre aquele que ocupa a terra e a terra que ele ocupa. Então, eu acho importante a gente entender isso como um processo de despossessão. Por quê? E por isso que eu estou indo, né, de fora para dentro da cidade, porque a maior parte das pessoas, historicamente, neste país, estabeleceram vínculos com a terra onde vive que não são marcados pela propriedade privada individual, aquela que é acessada através da compra e venda e que é registrada numa escritura, ou seja, que é produzida no âmbito da produção de mercadorias e da circulação de mercadorias e dinheiro. A maior parte da população desse país é o que a gente chama de posseira, né? No sentido de que ocupa um espaço, né, para viver, que não necessariamente foi fruto de um processo de compra, foi fruto de um processo de constituição da terra como propriedade. E a maior parte das pessoas desse país vivem esses processos de despossessão de uma forma absolutamente permanente, porque se estabelecem esse vínculo com a terra e, a partir do momento em que se estabeleceu a propriedade privada da terra como única forma legítima, legal, de vínculo dos indivíduos com o lugar que ocupam, todas as outras formas são estigmatizadas ou sujeitas a serem expulsas, não reconhecidas, não consagradas, etc. Se a gente for pensar isso e entender o processo de produção das cidades, especialmente o processo de urbanização, quando a gente tem uma migração enorme do campo para a cidade, também fruto de um processo de despossessão, cada fronteira agrícola que vai avançando vai tirando da frente caboclo, poceiro, camponês, caiçara, né, e vai, né, fazendo com que essas pessoas também migrem para a cidade. Nas cidades, basicamente, não há lugar. Não há lugar no âmbito dos setores da cidade urbanizados, com infraestrutura, com equipamentos, para acolher aqueles que estão chegando, para acolher aqueles que não têm recursos pela natureza do salário ou do seu rendimento, para poder comprar a terra e poder comprar a casa como uma mercadoria. Não tem lugar, porque historicamente no país não teve nenhuma proposta de acolhimento, muito pelo contrário, e nenhuma grande proposta
né, de disponibilidade de uma política pública para poder fazer, para compensar, né, aquilo que, através do mercado, acabou sendo um modelo excludente. Aqui no grito dos excluídos, eu vou colocar uma das dimensões muito importante da habitação, que é a marca, né, da exclusão. Ou seja, a maior parte da população da cidade viveu e construiu sua própria vida, sua própria casa, seus próprios bairros, porque ao fazer casa e também se organizar e fazer bairros, foi construindo comunidades urbanas, territórios populares, né? E foi fazendo isso nos pedaços da cidade que foram deixados pelo mercado, fora de interesse do mercado, ou porque é uma topografia muito difícil, ou porque é uma beira de córrego, ou porque é um lugar muito longe, lá onde Judas perdeu as botas, ou porque é um lugar que estava proibido para ser ocupado pelas mais diversas razões, e é um lugar que estava disponível para que essa autoprodução do habitat pudesse acontecer. Nós estamos falando das favelas, nós estamos falando desses espaços sem nomes. Aliás, preciso dizer aqui, contar para vocês uma novidade incrível que está acontecendo, promovida pelo IBGE, nosso órgão de estatística, que sempre chamou esses espaços autoconstruídos de aglomerados subnormais, estigmatizando tremendamente essas comunidades e esses espaços, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e agora o IBGE resolveu tomar uma decisão de acabar com esse nome e construir um outro nome, e está fazendo isso de uma forma participativa, e ainda não resolveu, está aquela mal polêmica do novo nome, mas claramente é um processo construído de baixo para cima, né, para que esse novo nome possa acontecer, porque esses espaços sem nome, né, que na Gestalt, na economia política da cidade, foram sendo chamados de informais, ilegais, irregulares, sempre marcados pela ideia da falta da negação, do erro, do errado, né? Sempre marcados por isso e nunca estabelecidos na relação com a cidade por aquilo que eles têm de potência, de capacidade de auto-organização, de capacidade de inventar cidade onde não tem cidade, e, evidentemente, marcado por uma precariedade física material que vem do fato de que a maior parte da produção desses espaços foi feita por pessoas sem nenhuma grana, em lugar que não estava nada preparado para ser urbanizado. Ou seja, a precariedade física, a precariedade material tem a ver com isso, só que a precariedade material, né, decorrente desse processo de exclusão, ela acaba também sendo definida dentro da economia política da cidade como uma espécie de lugar identificada como uma espécie de lugar marginal. E aí se estabelece uma forma de funcionamento da nossa cidade muito básica, aonde esses espaços sem nome, que são os espaços autoproduzidos, são espaços que não é que sairão, mas sobre eles paira uma espécie de ponto de interrogação permanente. Será que ele vai ficar ou vai desaparecer? Será que ele vai ser consolidado ou vai ser substituído? Será que serão removidos ou ficarão? Então, esse jogo, o que eu chamo de transitoriedade permanente, ele é fundamental para a manutenção de uma política de concentração de renda e poder na cidade. Por quê? Porque a maior parte da cidade, aquela que é formal, produzida pelo mercado, definida a partir da propriedade privada, inserida completamente dentro do mundo corporativo e financeiro, tem direitos automáticos à cidade. Eu aprovo minha planta, o meu projeto, eu compro, né, da incorporadora,
Eu ligo ali para a companhia de água e falo, vem ligar a água. Pois não, senhora, já colocou o padrão ali na porta, tal, 2 dias, 3 dias, liga a água, liga a luz. A cidade está ali, presente, está a calçada, está o asfalto na porta, mas nessa outra cidade produzida, nessa outra cidade autoproduzida, né, é uma cidade que negocia com o Estado permanentemente, através da sua organização e da sua luta, a possibilidade de acessar a cidade, de ter água, de ter luz, de ter esgoto, de ter escola, e isso é o mercado político de votos mais importante que a gente tem nas nossas cidades. É a troca do direito pelo voto. Tudo bem, você está errado, você é ilegal, informal, você é um aglomerado subnormal. Mas, e essa é a fala de prefeitos, deputados, vereadores, eu estou olhando para você, eu estou preocupado com você e eu vou te atender. Como um favor, não como um direito. E você me paga, né, com o voto na próxima eleição. E dessa forma se mantém esse modelo excludente e se mantém no poder o próprio modelo excludente, na medida em que essa transação... Eu estou colocando isso, gente, porque isso não dá para entender o que é centrão no Congresso Nacional e que se reproduz nas assembleias legislativas e câmaras municipais do país inteiro, se a gente não entende esse jogo. E faz parte desse jogo a denominação, né? E faz parte desse jogo o fato de que a gente tem uma contraposição entre formas diferentes de fazer cidade e, sobretudo, a gente tem uma matriz de planejamento urbano e de legislação que é absolutamente centrada e dialoga apenas com o mercado corporativo, financeiro, mercantil, e para a qual o resto é o resto. E não vê a forma de produção da cidade popular como uma forma de produção, e a forma de organização da cidade popular como forma de organização. Então, eu insisti muito nisso, porque eu acho que essa é a base para a gente entender o ponto de partida das nossas políticas urbanas e das nossas políticas habitacionais. E a política habitacional? Fazendo aqui também videoclipe de história da política habitacional no Brasil. A política habitacional no Brasil foi basicamente uma conversa entre a indústria da construção civil e a indústria financeira, as finanças, os créditos, né? Então, basicamente, o modelo montado desde o BNH, que subsistiu, né, até hoje, transformado, muito transformado, eu vou falar de alguma dessas transformações, é a ideia de que se usa a poupança dos trabalhadores, poupança compulsória, obrigatória, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, dos trabalhadores formais, remunerando os trabalhadores, a poupança deles, dando bem pouquinho juro sobre a poupança deles e usando esse dinheiro de todos os trabalhadores para poder financiar produtos da indústria da construção civil chamados habitação. Esses produtos, né, são ofertados via crédito. E esse crédito, historicamente era o BNH, depois virou a Caixa Econômica Federal, é um crédito, digamos, associado a subsídios que o Estado associa para que eles não tenham exatamente o preço dos juros dos créditos do mercado, que eles sejam emprestados com juros menores, e aí que é o subsídio. E nunca, nesse modelo, esse modelo pressupõe 3 coisas.
que eu acho que é bem importante ressaltar aqui. Primeiro, como é crédito, tem que pagar de volta e com juro. Tendo que pagar de volta com juro, jamais isso vai atingir a camada mais pobre da população, que é o grupo que mais vive numa situação inadequada. O que é situação inadequada? No meio da rua, em lugares muito precários, lugares que não têm a mínima condição de exercer os direitos. Então, nós estamos falando de que os grupos piores e mais vulneráveis não conseguem pagar de volta, mesmo que esse crédito seja subsidiado. Então, esse crédito subsidiado, historicamente, vai para um setor da população trabalhadora que tem salário estável, que tem emprego, que não consegue comprar habitação no mercado, nas ofertas que o mercado faz, mas que então se cria um mercado para esse setor. Só que isso nunca atingiu a faixa de 0 a 3 salários mínimos, não vou dizer nunca, porque o Minha Casa Minha Vida faixa 1 realmente atingiu essa faixa, mas com um modelo diferente. Ele vai pegar uma faixa de 3 a 5 salários mínimos, de 3 a 6 salários mínimos, de 3 a 7 salários mínimos, que é quem pode pagar de volta com juros. Segundo elemento, essa produção, claro que tem duas diferenças desse modelo de política habitacional na relação com a transformação desse modelo habitacional com o programa Minha Casa Minha Vida. Qual que é a diferença? Né? Tem duas diferenças bem importantes. Primeiro, a ideia de um Minha Casa Minha Vida faixa 1, que não é crédito, que é simplesmente inteiramente subsidiado. Inteiramente. É por isso, inclusive, que é importante até mencionar isso aqui hoje, que teve uma medida recente do presidente Lula que diz que os moradores de conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida faixa 1 não precisam pagar as prestações que estão devendo. E por que não precisam pagar essas prestações que estão devendo? Porque, na verdade, essa prestação que é paga no Minha Casa Minha Vida faixa 1, ela não é retorno de crédito nem retorno de investimento. Porque o Minha Casa Minha Vida faixa 1 é inteiramente bancado com recurso do orçamento. Então, ele na prática, é praticamente indiferente receber esse valor da mensalidade ou não, porque ele não é um retorno, né? Ele não é um retorno de um crédito. Depois, se vocês quiserem no debate, a gente pode discutir mais isso. Isso foi uma diferença importante do Minha Casa Minha Vida faixa 1, né? Embora a maior parte da produção do Minha Casa Minha Vida não foi na faixa 1, foi na faixa 2, na faixa 3, que é crédito, numa continuidade com o modelo histórico de política habitacional, construção civil e indústria financeira, com uma diferença muito grande, que no modelo anterior era um sistema de companhias de habitação pública que recebiam os recursos, construíam e administravam, receber de volta os pagamentos daqueles beneficiários pelo programa, e no Minha Casa Minha Vida, a mudança é total, porque não tem mais companhias públicas dentro desse modelo, e sim as construtoras procuram um terreno, compra o terreno, aprova o projeto, faz o projeto, constrói, e o governo praticamente compra as unidades das construtoras e subsidia que as pessoas possam pagar. Então, na verdade, as construtoras privadas ganham muito mais protagonismo dentro disso. Qual foi o efeito, né, do Minha Casa Minha Vida? E foi importante o programa que produziu mais de 4 milhões de moradias, né, num curtíssimo espaço de tempo. E uma parte dele inteiramente subsidiada e, portanto, indo para um setor de renda muito mais baixo.
Tem 3 questões aqui que eu gostaria de levantar para a gente pensar criticamente os desafios que a gente tem. A primeira coisa é, feito o programa e não mexido em mais nada na lógica de produção da cidade, a totalidade, a quase totalidade da produção do BNH e das Coabs lá atrás, e do Minha Casa Minha Vida, na sua última versão, não agora, a versão anterior, foi feita lá onde não tem cidade. E foi feita lá onde não tem cidade, porque a terra é barata. E a terra é barata porque não tem cidade. A terra é barata porque não tem infraestrutura. A terra é barata porque ela não atende minimamente a critérios de poder viver e sobreviver. Então, a gente acabou reproduzindo um modelo de exclusão. É engraçado que lá no Chile, que foi esse modelo do Minha Casa Minha Vida, é um modelo que foi inspirado e foi construído, essa ideia de construtora, comprar terreno, fazer, e daí comercializar, e o governo dá para a pessoa o dinheiro para ela poder comprar, foi bolado pela primeira vez no Chile, né? E no Chile, que teve uma produção em massa enorme, ao mesmo tempo em que uma ação muito forte para desmontar as favelas, né, nas grandes cidades, estou falando do Chile na época do Pinochet. Tem os trabalhos que mostram hoje o efeito disso. Tem um livro muito interessante que chama Los Con Techo, né? Porque o problema social enorme que tem hoje não é das pessoas sem teto, mas das pessoas que moram nesses prédios fora da cidade, em enormes concentrações e guetos de pobres entre pobres, em conjuntos habitacionais construídos por construtores. Então, uma das questões, que é um dos limites que eu queria colocar aqui para nós, e que eu acho que é muito importante a gente debater, né, por que a política habitacional está confinada nesse modelo, que é o modelo de produção de produtos imobiliários, dentro da lógica de produção de produto imobiliário, que é assim, todo mundo sabe, todo mundo vive na cidade. Mais para o centro, mais caro. Vai indo para as periferias, vai ficando mais barato. Vai ser bem na periferia, fica bem mais barato, e dentro dessa lógica, né, que as políticas habitacionais acabam se inserindo também. Para a gente colocar mais um elemento, né, dentro dessa conversa, que eu acho que é importante, dessa provocação que eu estou fazendo para vocês, porque, no fundo, eu comecei falando dos processos de despossessão, porque a gente não consegue entender a dinâmica da cidade se a gente não entende qual é o processo que faz com que o processo de valorização da terra fique concentrado na mão de quem tem a propriedade, na mão de quem acumula com o processo de produção da cidade é quem tem a propriedade, e especialmente quem tem capacidade de ganhar grandes propriedades, de acumular grandes propriedades. E essa questão, e aí eu quero trazer o debate um pouquinho mais para a contemporaneidade, para nós, para o nosso tempo, né? Para o nosso momento, porque a gente fala, puxa vida, mas esse modelo urbanístico, né? Que é um modelo urbanístico que expulsa os pobres permanentemente para a periferia. Tem muita gente que fala, né, gentrificação, quando começa a chegar a infraestrutura, equipamentos, tudo no bairro, aí você já começa a ver que vai mudando o perfil do bairro, começa a mudar quem mora lá, às vezes, eventualmente, os mais velhos até ficam, né, porque já tinham suas casas, já estavam lá, mas os filhos deles já não vão morar lá, já não conseguem pagar o preço de morar lá, né? E se a gente pensar o que está acontecendo neste momento nas cidades brasileiras,
não é possível entendê-las se não entender de uma forma mais geral o que está acontecendo no mundo, e aí eu vou fazer a última parte aqui da minha intervenção, explicando o que é a financiarização da cidade e a financiarização da produção da cidade. Eu acho importante dizer para vocês qual que é a relação disso, né, com os movimentos do capital financeiro. Todo mundo, acho que já deve ser sabido aqui que, desde as reformas neoliberais que aconteceram desde o final dos anos 70, começando, né, na Europa, nos Estados Unidos, mas também chegando aqui, cada vez mais a gente tem um excedente de capital acumulado que fica circulando no mercado financeiro. O que é excedente? O que é esse capital? Quem são os maiores players aí dentro desse capital acumulado? Eles são, por exemplo, o Fundo Soberano dos Países, eles são, por exemplo, o lucro da Apple, da Google, das grandes corporações. Eles são os fundos de pensão dos trabalhadores. Por quê? Porque se acabou com todos os sistemas de pensão pública, de aposentadoria pública, e se empurrou os trabalhadores no planeta a entrarem em fundos de pensão, e esses fundos de pensão apostam no mercado financeiro para depois garantir a aposentadoria dele, e ficam circulando para ver como é que conseguem mais recursos, né, para ser maior, e ficam também estabelecendo estratégias para esse mercado. Então, o que vai acontecer com isso? Nós temos uma grande quantidade de capital que faz parte do neoliberalismo. Capital financeiro não tem barreira. Pode circular livremente pelo planeta, entrar e sair dos países, das cidades, à vontade. As pessoas não. A gente lá na fronteira tem que ficar, né? Quantos mortos na fronteira do México com os Estados Unidos, né? Nas fronteiras ali da Europa com a África. Pessoa não, mas capital está liberado. Pode andar à vontade pelo planeta, inclusive, como toda gestão financeira, com a revolução digital eletrônica, capital se movimenta só tuk-tuk, com um clique. Com um clique, você anda de um país para outro, e esse capital financeiro global, como se fosse uma espécie de nuvem preta, pairando sobre o planeta, procurando onde investir para poder ser maior, onde baixar para poder ganhar juro para poder ser maior. E qual é o lugar preferido para o capital financeiro baixar? É no espaço construído. E por que é no espaço construído? Aí todo mundo vai entender, né? É fácil isso. Gente, quando a gente vai no banco, chega para o gerente e fala, escuta, você não consegue um empréstimo aqui para mim? O que o gerente vai falar? Primeira coisa, escuta, você tem algum terreno? Você tem alguma casa para deixar de garantia? Por que terreno e casa é a melhor garantia para o capital? Né? Porque não some, não desaparece, está sempre ali. Pode acontecer o que acontecer, pode estar com valor baixo, mas no longo prazo pode ganhar valor. Então, terreno é uma garantia para o capital financeiro. Então, grandes capitais financeiros precisam de grandes garantias para poder se mover e poder crescer. E qual é, então, a garantia que eles procuram? Espaço construído. Começaram se instalando o primeiro grande produto do que a gente chama complexo imobiliário financeiro, que é um imobiliário totalmente voltado para o financeiro, foram os shopping centers. Shopping center foi uma invenção do complexo imobiliário financeiro, uma forma do capital financeiro se organizar, né, para poder fazer. E qual é a grande questão do shopping center? É que, ao contrário do que era a lojinha, né, que tinha um proprietário de uma loja que punha para alugar, aí tem um proprietário de outra loja que bota ele para alugar. No shopping center, ninguém é proprietário de uma loja, de um pedaço, não sei, é uma cota.
quem botou capital lá tem uma cota para poder retirar com a rentabilidade geral do empreendimento. Essa é a lógica. Então, gente, foram se inventando instrumentos para permitir que essa nuvem pretona que paira sobre o planeta possa entrar e sair de coisas como shopping centers, torres corporativas, hotéis de bandeira internacional, espaços corporativos, ganhando, né, se valorizando, entrar e sair como uma cotas, entrando e saindo desse espaço construído. A segunda onda, depois de shoppings, torres corporativas, de vidro. Então, quando a gente vê essas cidades, né, aparecendo, né, essas torres do nada, você fala, gente, de onde que surgiu isso? Isso tem muito a ver com um complexo imobiliário financeiro procurando, né, garantia, e eles não estão preocupados com a rentabilidade do curto prazo. Então, pode ficar até vazio, de boa, porque a perspectiva é uma perspectiva de médio e longo prazo. Nós estamos falando de grandes capitais, estamos falando de capital excedente, é tudo aquilo que a gente não tem, é aquele monte de capital que fica pairando que a gente não precisa usar, nem hoje, nem amanhã, nem daqui 2 dias, nem daqui 1 mês. Então, a segunda grande onda da entrada do capital financeiro global no espaço construído, sabe o que foi? Moradia, habitação. No mundo inteiro se promoveu processos de produção em massa, né, de construção de casa própria, de propriedade individual, e se ofereceu isso a crédito para os trabalhadores, inclusive para os trabalhadores que não tinham a menor condição de pagar esse crédito. E o resultado disso, em termos globais, estou falando da Europa, Estados Unidos, estou falando do mundo, foi a crise financeira hipotecária de 2008, que se ofereceu esses créditos do tipo assim, não, você pega o crédito agora, fica 2 anos sem pagar. Beleza, depois você paga durante 1 ano, 2 anos, só um pouquinho. Depois o teu empreendimento vai se valorizar tanto, vai se valorizando tanto, que você também vai ser capaz de pagar mais. O que aconteceu com as pessoas na hora que começaram a ter que pagar mais, já não conseguiam pagar porque eles não aumentavam a sua renda e acabaram ficando inadimplentes, perdendo as casas. Enfim, a crise financeira hipotecária, a gente pode discutir mais isso, ela teve muito a ver com isso. Por que raios eu estou falando tudo isso? Porque tem uma importância muito grande hoje a habitação e a produção da cidade como colateral, como garantia, como ativo financeiro. E pensa, gente, que tem esse capital excedente fica concorrendo com a gente pelo lugar na cidade. Adivinha quem ganha? Então, agora não é só os grandes fazendeiros, ou os proprietários, as pessoas mais ricas da cidade, que têm capacidade, né, de comprar aquele lugar melhor, e as pessoas com menos dinheiro. Não é. Quem está concorrendo pelas localizações é essa enorme massa de capital global, que se move rapidamente, que entra e sai rapidamente. Então, especialmente nas grandes cidades, né, isso tem provocado um boom de aumento de preços enorme. Por fim, agora eu vou juntar isso com a história do Minha Casa Minha Vida. O que aconteceu aqui no país depois de um enorme ciclo positivo de produção de casa, inclusive de casa na faixa 1, para quem não podia pagar, né? Que foi o Minha Casa Minha Vida no ciclo anterior ali, dos governos do Lula, Dilma. Né? A gente tinha o cálculo das necessidades habitacionais do país, que estavam em torno, mais ou menos, de 6 milhões de unidades. De novo, eu sempre critico muito usar essa figura do déficit habitacional, porque, de novo, déficit habitacional, a pergunta do déficit é assim, quantas casas novas têm que ser produzidas? Portanto, é uma conversa da indústria da construção civil de produção de casa, não é uma conversa
de quais são as necessidades habitacionais da pessoa. E as necessidades habitacionais, elas podem ser de gente que não está conseguindo pagar o aluguel, mas que poderia continuar morando de aluguel, de gente que está morando de uma forma precária porque falta infraestrutura na casa dela, ou porque a casa dela não tem um banheiro e podia ter um banheiro, ou porque, enfim, para dizer que política habitacional não pode ser, jamais, só o modelo único da produção da casa própria individual. Até porque ele atende, evidentemente, ao desejo e às necessidades de vários grupos, mas não atende os desejos e as necessidades de vários grupos também. Mas, enfim, o cálculo do tal do déficit, a pergunta do déficit é quantas unidades novas têm que ser produzidas. Então, era em torno de 6,5 milhões. Se produziu 4 milhões de unidades, mais de 4 milhões, num curto espaço do tempo, quando a gente vai olhar o déficit calculado depois desse ciclo, o déficit é de quase 7 milhões. Opa! O que aconteceu? E aí é que eu entro para explicar para vocês que quando a gente dimensiona o déficit habitacional, né, a gente dimensiona como que é calculado isso. É calculado pela existência de casas precárias, pela existência de pessoas sem casa, e é calculado também pela coabitação familiar. Então, por exemplo, isso é até uma discussão interessante para a gente fazer. Toda vez que você tem 2 famílias morando na mesma casa, pode ser a avó com a filha, a avó e a filha com sua família, isso é considerado déficit. Mas a gente também, às vezes, fica pensando, será que também não tem alguns arranjos familiares que convivem juntos, não exatamente por causa da falta de casa, mas porque é um arranjo que a avó olha o neto, né? Cuida do neto para a mãe poder ir trabalhar, e, portanto, não é uma questão de construir casa, é uma questão de ter estruturas de cuidado que levem em consideração a necessidade das mulheres, especialmente das mulheres. Enfim, eu coloco isso só para a gente questionar esses conceitos, sabe? Imagina, para calcular o déficit, todo mundo que mora junto, 2, 3 famílias, é déficit habitacional. Precisa, e talvez não seja. Mas também tem um outro elemento que é toda vez que uma família paga mais do que 30% da sua renda, do seu rendimento total familiar, para o aluguel, isso é considerado déficit. Na medida em que, se você paga mais que 30% de todo o teu rendimento para poder morar, isso significa que vai faltar comida, ou vai faltar roupa, ou vai faltar remédio, ou vai faltar dinheiro para o transporte, né? Vai comprometer outros elementos da tua vida. Então, o que aconteceu com o déficit depois da enorme produção do Minha Casa Minha Vida e diante da enorme financiarização da produção da cidade, que foi um fenômeno muito importante que começou a acontecer no planeta nos anos 90, nos anos 2000, com a enorme hegemonia do capital financeiro sobre todas as demais esferas da vida, né? E a transformação da habitação e do espaço construído em ativo financeiro. O déficit aumentou, mas o componente do déficit que aumentou foi exatamente o preço do aluguel. A quantidade de famílias que pagam mais de 30% da sua renda com aluguel. Por quê? Porque a renda, durante o período Lula, o rendimento dos trabalhadores cresceu, de fato, só que o valor, o preço da terra e do imóvel disparou. Então, a gente teve um desbalanço entre a renda do trabalhador e a renda dos imóveis. Bom, quando começou a crise, 2013, 2014, começa o desemprego, aí é que o negócio ferrou mesmo, porque aí é que o rendimento do trabalhador caiu
né? Acabaram, desmonta-se as políticas todas de apoio que tinha e essa defasagem ficou muito maior. Eu contei essas todas as coisas aqui para a gente poder debater, porque eu acredito hoje que o nosso problema não é produzir casa e apartamento. O nosso problema é produzir cidade para todos. Esse é o nosso problema. E a nossa política deveria cada vez mais pensar em produzir cidade e mais. Pensar em mecanismos de produção da cidade que desmercantilizem pedaços da cidade, que retirem pedaços da cidade dessa possibilidade da sua captura como ativo financeiro. Porque se a gente não faz isso, nós vamos passar, vamos repetir, vamos continuar repetindo os mesmos erros, porque o problema do Minha Casa Minha Vida ter produzido na periferia não foi porque as prefeituras não tomaram conta, ou porque o programa estava errado, ou porque foi feita errada a modelagem. É porque ele foi feito de uma maneira que não dialogou absolutamente com esses outros processos de valorização que continuaram plenamente em curso. E é isso que foi expulsando essa produção para as periferias. Então, eu acho muito importante a gente pensar. E produzir cidade como? Eu fico pensando, né? E vou terminar por aí. As favelas, as periferias, os territórios populares são precários porque eles são produzidos em locais que não estão previamente urbanizados e preparados. E eles são produzidos sem assistência técnica, sem apoio, sem recurso. Eles têm que contar com os recursos das próprias pessoas, que são pouquíssimos. Então, por que a gente não pode produzir cidade previamente e disponibilizar essa cidade para que os espaços populares possam ser construídos com qualidade? E disponibilizar assistência técnica e trabalho, né, e recursos para que as pessoas possam, né, fazer e transformar e construir seus espaços de uma forma muito mais digna. Por que a gente não pode também, e acho que isso é um desafio enorme que a gente tem pela frente, pensar, até para pensar mais ainda fora da caixinha, por que o modelo único de cidade, que é esse que se apresenta para a gente, que é esse modelo dos apartamentos confinados, pequenininhos, tem que ser o modelo único? Por que a gente não pode ter um modelo de cidade que a gente tenha espaços de convivência, espaços de cuidado, espaços onde as crianças possam, né, conviver, onde as crianças possam brincar, onde os velhos possam ser cuidados, os idosos possam ser cuidados, onde os idosos possam cuidar das crianças e dos adolescentes. Enfim, eu queria pensar junto com vocês a ideia, a utopia, né, de construir cidades para a vida, paisagens para a vida, e não paisagens para a renda, que é o que tem hegemonizado o nosso paradigma até hoje. Paro por aí, pessoal. Nas falas, de um modo geral, e aí quero pedir assim, licença para a galera do Grito dos Excluídos para colocar aqui. Quando a gente fala de comunidade, de favela, a gente também precisa verbalizar e deixar isso muito escurecido, tá, Raquel? Escurecido, que esse lugar é da presença constante negra. Isso. E aí a gente precisa tratar isso também nas conferências, inclusive como tema principal. Por que nesses lugares nos matam, nos abandonam, nos invisibilizam para que a gente não exista, né?
Então, é importante também trazer esse tema para a conferência. Então, eu deixo aqui o meu pedido. E aí, na tua fala, companheira, dizer o seguinte, ó, você também nos traz uma esperança e um acalento para os nossos corações. Quando você nos diz da importância de nos continuarmos aquilombados na coletividade, formando as cooperativas de moradia, as associações, dá um trabalho danado, mas também dá um prazer, porque a gente se volta para as nossas vizinhas e os nossos vizinhos para dizer bom dia, vamos tomar um café? Coisa que nós fazíamos na década de 90, eu sou dessa época, né? Que foi aonde a gente surgiu e somos a potência que somos hoje na esquerda, porque nós fazíamos esse diálogo. E você nos traz brilhantemente, suavemente para esse lugar. Então, é só te agradecer por esse momento maravilhoso, mágico, dizermos assim da importância, viu povo? E viu, povas? De que a gente precisa continuar assim na coletividade, construindo, inclusive, na solidariedade, né? E é só isso que vai nos levar para um projeto maior, para uma comunidade chamada Esperança de Fato. Quero ainda chamar a atenção, na fala da companheira Raquel, para um ponto que eu achei extremamente importante e que a gente não dá atenção para isso. Do plano diretor, né? As eleições estão aí, a gente precisa focar nas nossas candidaturas, ficar muito atenta, eu não sei como é que está, mas aqui em Florianópolis deu uma pauleira danada no plano diretor, tem que saber, tem que consumir esse plano diretor para a gente acompanhar e estar fazendo a fiscalização dele, né? Contribuir também com as nossas vereanças. Acho que esse é um dever de casa que a gente tem que fazer. E uma outra fala que eu achei assim lindo, sabe? Que a gente precisa também dessa beleza na luta, né? Para a gente acordar amanhã, sorrir e ter o esclarecimento de que vamos para a luta, mas a gente sabe que é árduo, mas a gente precisa carregar uma leveza no coração, eu gosto disso, uma leveza no coração, e que o sol brilha todos os dias, mesmo que esteja nublado e chovendo. A gente precisa encontrar um pontinho de brilho no céu e dizer como o céu está lindo, né? Então, eu quero deixar assim, uma reflexão da Raquel, mais uma, para entrar na nossa cabeça, de que nós precisamos criar habitação para a nossa vida, né? Então, é para a gente adormecer pensando nessa habitação, porque lutar a gente sabe que é todos os dias, certo? Quero também chamar aqui a atenção pela beleza que é o tema da Conferência Nacional. Conferência Nacional Popular pela Democracia, Paz e Desenvolvimento com Justiça Social e Justiça Ambiental. Isso nos dá uma transversalidade incrível. E aí, companheirada, quero dizer a vocês que eu tenho 54 anos, é a primeira vez que eu vejo numa conferência um tema de habitação, um tema tão amplo, né? Então, antes a gente só discutia só habitação, só casa. Tanto que nós construímos os modelos de casa que está aí. Também a gente tem que colocar o pé e assumir a responsabilidade disso. Essa conferência, ela é essa transformação toda e essa transversalidade toda. Então, que a gente encontre sempre, olhando para o céu, mesmo com o céu nublado, o quente do sol, que aquece as nossas almas e as nossas vidas e a nossa luta. Uma boa semana para nós e que a nossa luta seja leve, porém constante.